barramento, tá? Muito disso aqui vai ser revisão para vocês de FAQ, né? Imagino que vocês veem isso aqui em FAQ. Então eu vou passar algumas coisas mais rápido e outras eu vou pontuar, tá? E principalmente no final eu vou fazer uma observação que é o que a gente está usando dos barramentos aí, 2C e tal, onde que ele se situa e alguns problemas que podem acontecer. Então, bom, barramento, né? Eu vou falar um pouquinho de arquitetura, falar um pouquinho do barramento AMBA, citar um pouquinho do barramento de um microcontrolador. Isso aqui eu vou citar mais com alguns links aí para vocês e DMA, para a gente entender melhor. E aqui isso aqui é uma revisão rápida. Então o que é um barramento, né? Um barramento basicamente é um conjunto de linhas de comunicação, né? Para interligar dois dispositivos, né? Sendo que basicamente o barramento ele é composto por uma linha, né, um conjunto de linhas de endereçamento de dados e de controle, tá? E outros elementos que podem conter num barramento. Por exemplo, as bridges, né, chamadas bridges, que são as pontes entre dispositivos do barramento, entre partes do barramento, árbitros, decodificadores de endereço, tudo isso a gente vai ver. Então, um barramento bem simples, por exemplo, um barramento paralelo aqui, onde nós temos os três principais componentes do barramento, que são as linhas de endereço, né, onde você escreve o endereço que você quer acessar, o barramento de dados, que é onde você transmite de fato os dados, e um barramento de controle, onde na verdade é um conjunto de linhas, né, com funções específicas, cada uma delas. Então, enquanto o barramento de endereço e de dados eles são exclusivos para essas duas funções, ou seja, enviar o endereço e enviar os dados, o barramento de controle é quem define, né, as ações que vão ser tomadas no barramento, ou seja, cada uma das transações, o que eu quero fazer, né? Então, geralmente você manda o clock pelo barramento, você manda o acionamento de read, né, ou o comando de read, de leitura, ou de write, um acknowledge, por exemplo, interrupções e vários outros, tá? Você pode ter algumas, aqui o dobro, o triplo dessa quantidade de elementos, né, na parte de controle de um barramento, tá bem? Geralmente, né, o endereço aqui pode ser um barramento de 16 bits, você pode ter um barramento de 32 bits, por exemplo. Quando começa a ficar um pouco mais alto, tá? Geralmente, dentro dos computadores modernos, a gente acaba usando barramentos com menor quantidade de bits do que a largura de memória. Por exemplo, um sistema de 64 bits, muitas vezes ele implementa um barramento de endereços de 32 bits, sendo que o endereço ele é dividido em duas, o envio de um endereço, né, através do barramento, ele é dividido em duas comunicações, né, vamos dizer assim, duas transações. Tá? Você manda a parte baixa e manda a parte alta do endereço. Por quê? Quanto mais fios você tem no barramento, mais caro fica esse barramento. Né? Maior quantidade de fios de interconexão entre dispositivos e o circuito começa a ficar muito complexo, certo? Então, economizar em linhas, né, sempre gera economia na implementação do circuito e assim por diante. Então, normalmente a gente pode dividir, né? Mesmo que eu tenha um processador com 64 bits, eu mando 32 e 32 em 2 ciclos de clock para comunicar com os dispositivos. Barramento de dados a mesma coisa. Eu posso ter um barramento de 16 bits, de 32, de 64 até 128, né? Mas quanto maior o barramento, mais caro ele fica, né? Quanto maior o barramento, também mais rápido eu consigo trafegar dados até um certo ponto, tá? Beleza, então isso aqui é o conceito do barramento, só uma revisão bem rápida, né? Nós temos alguns tipos de barramento dentro de um computador, né? Então nós podemos falar de barramentos internos, e aí antes do interno eu posso classificar barramentos internos com um tipo de barramento que é o barramento intra-chip, tá? Então dentro de um mesmo chip você pode ter interconexão de módulos, né, dedicados ali dentro, processador, por exemplo, você pode ter memória, cache, por exemplo, que geralmente fica dentro do mesmo chip, né? Ou outros módulos, aceleradores, assim por diante. Quando a gente fala, por exemplo, dos chips mais complexos que nós temos hoje, a gente já falou lá no início do curso SOC, MPSOC e assim por diante, é comum ter esses barramentos bem complexos, por exemplo, conectando a GPU com a CPU,
e a GPU está dentro do mesmo chip, né? O Raspberry Pi já é assim, né? A CPU e a GPU estão dentro do chip. E às vezes você tem multicore, então você tem vários núcleos de processamento, hoje é muito comum, né? O Core 1, o Core 2, o Core 3 e assim por diante, todos eles também interconectados por um barramento. Então, nesse caso, a gente está falando de um barramento intra-chip, dentro do chip. Tá? E aí tem o barramento, a ideia de barramento genérico, tá? Ou interno de modo geral, né? Que liga CPU com memória, com pontes, com bridges, e para fora também, por exemplo, o barramento PCI Express, ele liga o seu barramento central da CPU com elementos externos que podem estar em outras placas, tá? Entre chips da mesma placa ou até outras placas. O barramento PCI Express ele é híbrido, né? Ele tanto pode conectar, por exemplo, quando você tem numa placa-mãe a CPU e depois a GPU separadas, GPU dedicada, essa comunicação, né, geralmente é pela PCI Express, esse barramento largo, entre os dois, por exemplo, ou um barramento mais robusto, né? Ou numa torre, né, num computador de torre, geralmente passa pela PCI Express para uma outra placa filha, né, que a gente chama. Você tem a placa-mãe, né, do computador, onde está a CPU, e a memória está grudada lá, e tem uma placa filha, que é a placa, por exemplo, da GPU dedicada, né? Vocês costumam ver aí essas GPUs mais modernas, NVIDIA e tal, GeForce, conectada lá no barramento, tá? Então, tem esses caminhos. E tem os barramentos externos, né, entre placas ou entre dispositivos, e aí a gente vê barramentos de alta velocidade, né, USB, FireWire, SCSI, SATA e vários outros, né, para conectar outros periféricos. Então, tudo está interconectado, né, todos os elementos de um computador eles estão interconectados através de algum tipo de barramento, seja mais rápido, seja mais lento. Tá? E desses barramentos nós temos alguns tipos de comunicação, né? Tem duas formas básicas de comunicação ou transmissão de dados entre os barramentos. Então, existe a comunicação paralela, né? Onde você consegue transmitir mais dados a cada vez, né? Ou cada transação, cada transmissão. E isso significa que você tem que ter uma quantidade, né, de linhas de dados equivalente ao número de bits que você quer transmitir, né? Então, essa quantidade ela cresce rapidamente com a largura de palavras, então hoje tem processadores de 64, de até 128 bits ou mais, tá? Processadores especializados. Isso significa que você tem que ter, né? Se você quer trafegar todo mundo em paralelo, você tem que ter aquele número de linhas em paralelo. Só que aqui tem um problema, né? Que começa a acontecer quando você começa a escalar muito o barramento, que é, na comunicação paralela, ocorre o seguinte, ó, aqui você tem a origem e o destino, por exemplo, de um barramento. Então, você tem lá os dados, né, que vão ser colocados no barramento, e eles são transmitidos. Tá? E aí vocês devem ter visto aí na animação, né, o que acontece, que é isso aqui, ó, que é o que a gente chama de clock skew. Ou seja, cada linha, na verdade, do circuito, às vezes demora um pouquinho mais do que a outra para ser acionado, e na prática, os dados eles não estão sendo enviados todos ao mesmo tempo, tudo sincronizado bonitinho. Né? Então, quando isso ocorre em larga escala, por exemplo, 64 bits, um barramento de 64 bits, esse clock skew pode ser muito grande. E o que isso acarreta? Acarreta que cada transmissão de uma palavra, ela exige que você envie e que ela seja recebida do outro lado. Né? Então, você tem que esperar todos os dados, ou seja, todas as linhas transmitirem aquele dado para que você possa começar a próxima rajada ou a próxima, na verdade, comunicação. Tá? Então, se esse dado aqui chegou antes, por exemplo, esses 2 zeros aqui, eu tenho que esperar esse 1 aqui chegar, né, no caso, para que eu possa começar a próxima transação. Então, esse fato, né, desse problema de sincronia gerou, né, nos computadores mais modernos, a adoção prioritária, até para alta velocidade, de barramentos seriais. Tá? Então, hoje, como é que funcionam os computadores, na maioria dos casos? A maioria dos barramentos internos, né, principalmente de memória, larga memória, ainda é paralelo. Só que quase todos os outros são seriais. Tá? Então, a comunicação serial, você tem um bit por vez, né? Só que com a escala e com a velocidade mais alta hoje de clock, né, a gente consegue, em muitos casos,
taxas de transmissão serial equivalente ou até superiores a barramentos paralelos. Tá? Por isso que elas são muito usadas, muito mais usadas. Tá? Então, como é que funciona o serial? Você tem lá a transmissão de dados um atrás do outro, mas a partir do momento que um chegou, você já pode mandar o outro. Tá? Então, você não tem que ficar esperando. Então, com isso, eu consigo acelerar o clock e ter essa aceleração aí no processo. Então, aquele barramento que nós falamos lá, PCI Express, por exemplo, é um barramento serial. Tá? Então, ele funciona, né, nessa sequência. Então, paralelo versus serial, né, é uma condição. Eu não coloquei outras condições seriais aqui também, que são mais avançadas hoje. Por exemplo, nas comunicações intra-chips, hoje é muito comum a gente usar o que é chamado de NoC, Network on Chip. Então, Network on Chip, você tem, por exemplo, eu acho que eu comuniquei isso, eu falei isso em alguma aula nesse semestre, mas o processador Xeon, por exemplo, aquele de 28 núcleos, a comunicação entre os núcleos do processador é via NoC. O que é uma NoC? Uma NoC é uma Network on Chip. O que é uma Network on Chip? Você tem protocolos de pacotes de comunicação entre os vários processadores. Tá? Então, na verdade, você tem uma rede com switches e tudo mais dentro do chip para conectar os núcleos de processamento. Então, esse é o modo de comunicação intra-chip, é via NoC, nesses processadores mais avançados. Tá? Ok, então essa é a condição dos tipos de transmissão de dados, né? A gente tem essas duas condições aqui. E além disso, né, na arquitetura de um barramento, né, para conectar partes do barramento que são mais rápidas com partes do barramento que são mais lentas, né, normalmente a gente tem essas bridges, ou seja, essas pontes. Tá? Um termo muito comum de ser usado é o North Bridge, South Bridge, vocês já devem ter ouvido falar nisso, a Intel fala muito dessa arquitetura, né? Que é o seguinte, o processador aqui, por exemplo, o Xeon, isso aqui é antigo, tá, pessoal? Isso aqui é de um livro do Patterson, que está na bibliografia de 2009, né? Mas só para exemplificar. Então, aqui, ó, eu tenho um processador nessa época aqui, um Xeon 5300. Então, um ou mais, né? Então, aqui é o front side bus, é o barramento frontal. Então, aqui, ó, esse barramento está rodando naquela época, né? Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, rodando aqui a uma velocidade de 1000 MHz, ou seja, 1.3 GHz, esse barramento está rodando, tá? Então ele é capaz de trafegar 10 gigabits por segundo, certo? Então esses processadores estão conectados entre eles nesse barramento de alta velocidade, e aí você tem o hub do controlador de memória, tá? Que é o chamado North Bridge, que conecta o processador com a memória de alta velocidade. Tá? Então, nessa época, tá? Claro, a gente pode multiplicar, mas sempre vai ter essa proporção, onde a conexão entre processadores ela é mais rápida. Então, aqui era de 10 gigabits. Agora, através dessa North Bridge, que é um componente do barramento que faz essa tradução, essa conversão entre o processador e os outros periféricos de alta velocidade, aqui para a memória principal, aqui você tinha nessa época DDR2 de 667, né, MHz. Hoje a gente tem DDR4 e DDR5, né? Mas o DDR4 é o que está sendo mais usado hoje nos computadores em escala, né? Na RAM, que eu digo. Na GPU tem DDR5, na CPU, desculpa, na memória principal DDR4. E a DDR4 hoje está em 2.2, 2.6 GHz, alguma coisa assim, está por aí. Tá? Mas enfim, nessa época a gente estava 667 MHz, ou seja, quase 1 GHz, né? E o throughput de memória aqui em paralelo estava na faixa dos 5 gigabytes por segundo. Tá? Aqui, ó. Tá? Então aqui 10 gigabytes, aqui 5 gigabytes. E aqui o PCI Express da época, né, com 16 linhas, tá? Você tinha 4 gigabytes por segundo de comunicação. Então aqui barramentos muito rápidos, né, quase próximos da velocidade de conexão, ou metade da velocidade da CPU, né, do barramento da CPU. Então esse é o North Bridge. E o South Bridge é o hub de controle de entradas e saídas, né, gerais. Então aqui, disco, PCI Express mais lenta, SATA, USB e assim por diante, né? Teclado e aí todo o mais baixo nível ainda, né? Que a gente vai chegar daqui a pouco. O I2C, por exemplo, está lá no final dessa linha, né? Então aqui, ó, você trabalhando com 300 MB por segundo, né? Quer dizer, a interconexão entre os North Bridge e o South Bridge, você tem a comunicação ali de 2 gigabits por segundo. E aqui, depois de tudo isso, você tem
vários periféricos são muito mais lentos. Aqui, ó, 1 gigabit, 100 megabytes, né? E assim por diante. Ó, 60 megabytes na época da USB 2, assim por diante. Hoje o USB 4, né, vocês devem saber, ele está na faixa de 20 gigabits. Tá? Então, veja, está muito mais rápido do que isso aqui, ou que algumas linhas dessa aqui na época. Né? Aqui é gigabytes, é gigabit, né, no caso. Tá? Então, 20 gigabits, né, a velocidade do USB 4. Ou é 40? Acho que já chegou a 40, porque o USB 4 é equivalente ao Thunderbolt 3, né, de velocidade. Mas enfim, a gente confere lá. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, existe um gargalo aqui, uma hierarquia de barramento, onde o processador ele sempre está muito mais rápido. Depois você tem uma ponte que conecta com outros dispositivos de velocidade intermediária, próxima da do processador. E depois você tem uma outra ponte que conecta com outros elementos de mais baixa velocidade. Isso é como funciona o barramento, né, na arquitetura. E nesse caso, o que acontece? Ó, essa ponte, essa bridge aqui, ela é um elemento desse barramento aqui, tá? Que é um elemento desse, que por sua vez é um elemento desse barramento aqui. Como o processador está sempre muitas vezes mais rápido do que todo mundo aqui embaixo, né? Então muitas vezes os nossos gargalos de comunicação, eles estão nessas bridges aqui, daqui para baixo, tá? E não no processador. Às vezes o processador fica parado esperando. Então, tudo isso, né, eu estou remetendo àquela questão do gargalo lá da UART, que a gente viu no projeto 1, né, de comunicação. Por que a UART é tão lenta? Ela está lá embaixo, tá, nesse nível. Além dela ser um protocolo lento, ela está lá embaixo nessa hierarquia toda das bridges. E ainda existe a condição de sincronia, de buffers, tá? Entre uma bridge e outra, entre um processador e essa north bridge aqui, existe um buffer aqui no meio, porque às vezes o processador está mandando tão rápido que a memória não consegue aguentar aquela taxa de velocidade. Então, você tem um buffer de comunicação entre o processador e a memória, né, para que a comunicação que o processador mande, de repente, aquele buffer encheu e ele para de mandar e a memória, de repente, ela volta, né, a processar e continua acessando o PCI Express. Tudo isso tem buffers, né, para não engargalar a comunicação aqui, você poder continuar comunicando com outro periférico enquanto aquele buffer está aguardando ser processado, alguma coisa nesse sentido. No caso da Raspberry Pi, a gente vem falar do ARM. Tá? Aí o ARM ele tem a especificação do que a gente chama de AMBA. Tá? O AMBA é o Advanced Microcontroller Bus Architecture, esse cara que foi desenvolvido pela ARM, esse padrão. É um padrão aberto, tá? E ele é um padrão que envolve tanto a comunicação intra-chip, principalmente, tá? Para a comunicação dos elementos do sistema. Por exemplo, você desenvolver um ASIC, né? Um processador de propósito específico, um SOC, um MPSOC, tá? Como ele também tem especificação de partes do barramento mais lentos, tá? Então, na arquitetura hoje do AMBA, né, o AMBA tem especificações, o AMBA 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada uma dessas especificações tratou de uma especificação de um barramento cada vez mais complexo, né? O Raspberry Pi 4, se eu não me engano, ele está usando o AMBA 3, né, como padrão de comunicação. E as principais interfaces ou tipos de barramento, né, de interface de barramento que o AMBA especifica, tá? No AMBA 1 e no AMBA 2, nós temos essas três aqui embaixo, que são os mais baixo desempenho, né? Vamos dizer assim. Tem o AMBA High Performance Bus, né, que apesar de falar de alto desempenho, ele é lento em relação ao que nós temos no AMBA 5 hoje, por exemplo, mas o AHB, né, que é um barramento para comunicação rápida entre processador e memória, por exemplo. O ASB, que é o System Bus, tá? Para outros periféricos ainda de velocidade rápida, mas é uma outra forma de implementação. O AHB e o ASB são intercambiáveis em termos dos tipos de periférico que eles acessam, mas para produtos de mais baixa velocidade, ou componentização, ou microcontroladores, às vezes você escolhe ou o AHB ou o ASB. E o periférico, né, o Peripheral Bus, aqui o APB, aí sim ele comunica com aqueles periféricos de baixíssima velocidade. SPI, né, I2C, o ART e Companhia Limitada. Tá? A gente já vai ver uma arquitetura. E o AXI, né, você tem o AXI versão 1, 2, 3, 4, se eu não me engano o AMBA 5 ele está na versão 4 do AXI, aí sim é uma interface de alta velocidade, alto desempenho. Tá? Então essa é a especificação de mais alto desempenho. Tá? Então, algumas versões do AMBA mais
mais modernas, elas não têm o AHB e o ASB, mas tem o AXI Lite, que é o equivalente, né, para substituir isso aqui, tá bem? Então, como é que funciona? Né? Vou pegar só a versão mais básica para a gente entender, depois a gente pode falar do AXI também um pouquinho, mas a ideia é, dentro, né, do processador ARM, você tem aqui o núcleo de processamento, então High Performance, que é o processador ARM, tá? Você tem a memória RAM dentro do chip. Então aqui eu estou falando de dentro do chip, tá? Dentro da pastilha de silício. Você tem o ARM junto com a memória RAM interna do ARM, tá? Dentro do mesmo chip. Tudo isso comunicando através do AHB ou do ASB, hoje em dia do AXI também, pode ser intercambiável aqui. E aí você tem a interface de memória externa de alta velocidade, High Bandwidth, né, dentro desse mesmo barramento. Então aqui dentro do chip você pode ter uma memória RAM, uma memória cache, assim por diante, local dentro do chip, e você pode ter também uma interface externa ao chip, conectada nesse mesmo barramento AHB ou ASB, para conectar memórias, chips de memória externa, memória RAM maior, né? Por exemplo, uma memória de 1 GB não vai caber dentro do chip interno do ARM, então você coloca ela para fora ali do processador, tá? E também o elemento aqui que é o DMA. DMA é só uma sigla, né, que é o Direct Memory Access, tá? E ele serve para que você consiga, né, um periférico que esteja comunicando aqui dentro desse processo, por exemplo, essa memória RAM comunicando com essa memória RAM de cá, ela não precisaria passar necessariamente pelo processador. Então o processador ele pode ser master desse barramento, mas o DMA também é master. Então o processador pode estar exercendo algum tipo de processamento lá e ele não precisa ficar coordenando a comunicação entre dois dispositivos se você tem um DMA. O DMA ele pode, né, fazer essa transação. Então ele conversa com essa memória externa para puxar dados, por exemplo, para essa memória interna aqui, e não tem essa interferência, o processador não precisa se envolver com isso, né? Então a ideia do DMA é desafogar, né, um coordenador master do barramento e ele faz esse meio de campo aí coordenando essa parte só de transação de dados entre um ponto e outro. E aqui a gente tem uma bridge, né, uma ponte da parte de alta velocidade do barramento, o HB ou ASB, para a parte de baixa velocidade, nesse caso aqui o APB. Então esse aqui seria o barramento APB. Então o ART, timers, I2C, SPI, tudo está aqui, né? O PIO, o GPIO, lembram, né? Keypad, assim por diante. Tudo de baixa velocidade está aqui. Características desses barramentos que são interessantes da gente ressaltar. O AHB, né, ele é um barramento de alta performance, assim como o ASB, né, o AHB um pouquinho mais, o ASB, ambos eles suportam operações em pipeline, onde você pode ter várias transações uma atrás da outra acontecendo em modo pipeline, e também múltiplos masters nesse barramento. Então, esse é um barramento onde você pode ter a presença de vários elementos do tipo master. O que é um master num barramento? O master é alguém que coordena as transações e que pode iniciar transações em um barramento, tá? O slave, né, ao contrário do master, seria aquele que só responde, né? Ele só serve a alguém que perguntou, ele nunca inicia uma transação. Então, nesses dois barramentos aqui, AHB ou ASB, eu posso ter master, múltiplos masters. O DMA, por exemplo, é um exemplo de master, né, junto com o processador. Ele pode coordenar transações enquanto o outro não está trabalhando, tá? Só que o AHB ele também tem outras opções mais avançadas, por exemplo, burst, transferências em burst, a gente já vai falar delas, né? Ou seja, transferências em modo rajada, e transferências split transactions. Então, são transações que podem ser quebradas em pequenas transações, às vezes para acelerar comunicações no barramento. Se você faz transações únicas que precisam esperar a resposta para ela continuar, isso pode, vamos dizer assim, tornar uma comunicação mais lenta. Quando você faz split transactions, transações quebradas, você consegue fazer transações em clocks diferentes, tá? Sem precisar necessariamente esperar alguma coisa acontecer para começar a próxima e assim por diante.
E, por outro lado, o APB ele é um barramento que é especificado para, primeiro, consumo baixo de potência, low power, o controle dos endereços e o barramento de controle, ele é latched, significa que ele tem uma memória, uns latches, né? Ou seja, equivalente a um flip-flop que guarda aquele endereço naquele momento para você não precisar o tempo todo estar reescrevendo. É uma interface mais simples, tá? E para periféricos genéricos, tá? De baixo desempenho. E aí, no contexto, né, de múltiplos masters aqui do AHB, por exemplo, só para dar uma detalhada, né, nós temos elementos master slave, então eu posso ter vários masters, por exemplo, o processador, o DMA, ou um periférico, outro master. Aqui eu posso ter vários slaves, memória normalmente são slaves nesse tipo de barramento. Tá? Agora, para esse tipo de transação acontecer, né, quando você tem múltiplos mestres, obrigatoriamente você tem que ter um árbitro, né, no meio do barramento, que é o seguinte: se você tivesse múltiplos mestres e qualquer um quiser iniciar uma comunicação a qualquer momento, né, vai dar conflito. Então, o árbitro, né, toda vez que um mestre vai se comunicar num barramento, o árbitro, na verdade, né, ele vai dizer quem é que pode em que momento. Tá? Então, o árbitro é como se fosse o supermestre, né, mas o único propósito dele é gerenciar a iniciativa dos mestres. Então, quando o mestre ele vai entrar no barramento, que tem múltiplos mestres, primeiro ele pergunta para o árbitro se ele pode, e senão ele pode ficar numa fila esperando. Né? Então, o árbitro simplesmente gerencia, né, o acesso de mestres a um barramento. Tá bem? E aqui embaixo a gente tem a figura do decoder, tá? Que é um tradutor de endereços para os slaves. Então aqui a gente pode ter uma cadência, né, de vários slaves, em vez de ter endereçamentos absolutos, tá? Com cadências e barramentos grandes, normalmente a gente tem que ter um decodificador. Então, esse cara aqui ele vai traduzir dos masters para os slaves quais endereços de fato que eles estão acessando. Então, daqui a pouco a gente vai ver o mapa de memória do ARM, mas isso aqui acontece, né? O cara que manda um endereçamento e o decoder ele traduz, né, exatamente a que slave você está querendo referenciar e assim por diante. Tá? Então, ele faz a tradução do mapa geral para o mapa específico de memória de cada um dos dispositivos. Aqui só para exemplificar, né, uma transação comum de um barramento, como é que ela começa. Né? Então, basicamente, você tem duas etapas. Tá? Isso aqui é a forma mais simples de comunicação, onde você coloca no endereço, né, você coloca o endereço e o sinal de controle que você quer no barramento. O master faz isso, né? E depois ele envia os dados. Então, por exemplo, isso aqui numa transação de write. Né? Então, aqui eu tenho no barramento aqui o barramento de controle, tá? O sinal de read é um sinal também de controle, tá? Aqui é só o dado de controle, aqui é o endereço, e aqui é o write data e o read data. Então, por exemplo, se eu quero transferir um dado, né, eu quero escrever, eu coloco lá um sinal de controle dizendo que eu quero escrever um determinado tipo de transação, eu coloco o endereço onde eu quero escrever. Então, por exemplo, eu posso escrever, né, na memória, eu posso escrever no DMA, eu posso escrever no disco, no HD, eu posso escrever lá na placa de vídeo. Né? Então, eu passo aqui o endereço, né, de onde que eu quero escrever no barramento, ou seja, o endereço da placa de vídeo é tal, então eu quero escrever naquela área de memória da placa de vídeo. Mando os dados de controle, tá? E em seguida, depois que isso aqui está configurado, né, eu sei que o meu periférico já leu essa informação, então ele está preparado para receber os dados. Então, nesse caso, eu começo a enviar, eu envio um dado. Tá? E eu posso enviar um dado e se for um controle, por exemplo, de leitura, esse dispositivo ele pode mandar de volta um dado para mim de resposta, tá, no barramento. Então, isso aqui acontece rápido. A outro modo no AHB, por exemplo, que eu tenho outro modo de escrita, é o modo burst. Né? Então eu consigo escrever em alta velocidade. O que significa isso? No modo normal, cada vez que eu vou escrever, eu tenho que fazer esse mesmo processo. Manda o endereço, manda o sinal de controle de escrita, escreve o dado, recebe a resposta, começa de novo. Tá? Quando eu preciso fazer acesso aleatório a endereços diferentes, isso aqui é mandatório. Agora, se eu quiser transferir, por exemplo, de uma área de memória para outra, da área da memória RAM para uma GPU, uma quantidade
significativa de dados, né, de uma vez só, e normalmente esses dados estão em endereços contíguos, eu consigo fazer o que a gente chama de uma transação do tipo burst, tá? Onde eu preparo um buffer de memória, onde eu vou ler, né, de onde eu vou ler, eu negocio a transação através dos sinais de controle, envio o endereço inicial e eu não preciso começar a enviar todos os endereços em sequência. Em seguida, eu já consigo começar a transação da escrita de dados. Então, a cada ciclo de clock, eu coloco um dado novo aqui no barramento, estão vendo? Tá? E tem a resposta imediata. Tá? Então, basicamente, o que eu faço é o seguinte, ó, vou escrever da memória RAM lá para a GPU. Vou escrever agora 1 megabyte, por exemplo, 10 megabytes. Então, eu vou escrever no endereço tal, que é o endereço inicial, e a cada ciclo de clock eu vou começar a enviar o dado seguinte. Tá? E aí o componente que está recebendo, ele já sabe que ele tem que colocar, a partir do endereço tal, ele coloca na sequência aqueles dados. Então eu consigo fazer transações aqui onde eu envio um dado a cada ciclo de clock pelo barramento, de acordo com a largura do barramento. Então aqui é um exemplo de um barramento de 32 bits, por exemplo. Então eu consigo mandar uma palavra de 32 bits a cada ciclo de clock a partir desse momento de negociação e de transações burst. Tá? O ASB, a gente já falou, né? Ele é feito para mínimo consumo de energia, né? Aí é o barramento lá de periféricos. Tá? Desculpa, o ASB, APB, eu acho que eu coloquei errado aqui. Tá? Esse aqui é o APB, não é o ASB, não. É o Peripheral Bus, isso. Redução de complexidade de interconexões, então normalmente ele tem muito menos linhas de comunicação, né, do barramento. E ele é utilizado para componentes com baixa taxa de transferência, né, que não precisam de nada disso. E é conectado ao AHB através da bridge, né, que a gente falou. Então, normalmente uma transação do APB, o único modo de transação, ele não suporta burst, então ele simplesmente, né, por exemplo, eu quero escrever, então eu subo lá a linha de write, mando o select, depois eu mando o dado. Tá? Então eu escrevo, é bem simples, eu coloco o endereço, write, depois eu coloco o dado. Tá? Se eu for ler, eu coloco o endereço, o write vai ficar em baixa, dizendo que eu estou querendo ler nesse caso, e depois de um tempo, né, depois do acionamento desse comando, o seu periférico ele vai te responder lá com o dado na linha de leitura, né, do read, tá certo? Então é uma transação mais lenta que acontece sempre aqui nesse caso. E nesse caso do APB, aqui está errado de novo, do APB, eu tenho a bridge do APB que comunica lá com barramento de alta velocidade, o AHB, o ASB, qualquer coisa assim, e ela é o mestre desse meu barramento APB. Então eu tenho um único mestre nesse barramento. Então a APB, todos os periféricos são no modo slave. Todo mundo aqui, o único mestre que tem no barramento é essa bridge. Lembrando que essa bridge, ela é um slave do barramento HB. Né? Então esse aqui é um segundo nível de comunicação. Então, só para deixar claro, né, quando a gente está falando de SPI, de I2C, o ART, todo mundo é slave de um barramento lento. Está muito longe lá do processador, muito longe mesmo. Tá? E tudo isso eu estou colocando, pessoal, principalmente para a gente lembrar, primeiro entender melhor, né, essa arquitetura, se aprofundar um pouquinho, mas lembrar que todas as transações que a gente faz lá em alto nível no software, se eu acho que eu vou mandar um dado via o ART na linha seguinte do meu clock, eu já vou ler, né? Lembrem que tudo isso está acontecendo por baixo dos panos. Né? Então, na verdade, você está se comunicando, fazendo um system call no processador, que é algo de altíssima velocidade, certo? Mas ele tem que traduzir e comunicar com todo esse nível aqui do barramento até chegar lá na UART, ligar o ART, transmitir os dados, não é a gigabytes por segundo, mas nem kilobytes, às vezes kilobytes por segundo, que é muito mais baixo, né? 2 ordens de grandeza a menos, tá certo? E comunicar, né? Fazer a transação, receber os dados, depois retornar por todo esse pipeline do processador aí, do barramento, até o processador. Tá? Chegar lá, o sistema operacional reconhecer que você teve um retorno. Então, por isso que eu estou colocando, né? GPIO passa por isso, o ART passa por isso, SPI, I2C, todo mundo passa por todo esse gargalo de comunicação. Tá? E a sua UART, a sua I2C, é um slave do barramento, é esse cara aqui. Tá? Então, ele simplesmente responde às requisições que você tem nesse caso. Tá bem? Então, só para a gente ter uma noção aí
de tudo que a gente passa até chegar lá, tá? O AXI, né, só um comentário rápido, não vou me aprofundar aqui, o AXI já é a velocidade, o barramento de mais alta velocidade que a gente tem dentro do ARM, tá? Mais do que o AHB. Então ele está nessa condição aqui de multimaster, tá certo? Com interfaces de comunicação com outros slaves. Dentre esses slaves aqui tem as bridges para os barramentos de mais alta mais baixa velocidade. Hoje, por exemplo, o Raspberry Pi 4, nós temos dentro do barramento AXI o processador ligado com a GPU internamente. Então você tem um barramento de comunicação bem rápido ali interno dentro do chip entre a CPU e a GPU, que é multicore, né, nesse caso, do ARM. Tá? Isso a gente está falando de um processadorzinho da Raspberry Pi, que é um processadorzinho bem, vamos dizer assim, lento, né, em relação aos que a gente tem, por exemplo, nos celulares e computadores, tá? Mas já é através desse barramento AXI, essa interconexão, tá? E aqui só para lembrar, né, então, o nosso processador da Raspberry Pi 4 é o BCM, tá? Ele é da Broadcom, então é o BCM 2711, esse é o que está usando. E esse aqui, para vocês terem uma ideia, é o mapa de memória dele, tá? Então isso aqui está na documentação lá da RESP, vale a pena dar uma olhada. Aqui não é um curso de hardware, então a gente não vai se aprofundar muito nesses detalhes todos, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem a condição, né, da lista, né, de periféricos que estão conectados no ARM da Raspberry. Então, aqui é o mapa de memória geral, né, full aqui, tá? E aqui é dos periféricos de baixa velocidade, de mais baixa velocidade um pouquinho, né? Comunicação, tá? Então aqui eu tenho os periféricos principais, a L2 Cache, o ARM, os periféricos locais da ARM, a PCI, a RAM principal, né, a SD-RAM principal, tá certo? Tudo isso aqui é o mapa de memória geral, como a gente comunica com esses elementos no barramento. Então, eu queria passar duas coisas aqui para finalizar. Primeiro, né, alguns problemas que a gente teve no trabalho 1, de comunicação com o I2C, principalmente, né? Lá nós tínhamos o BME 280, que é um sensor que está no barramento I2C, né? E nós tínhamos o contexto, né, de operação de vários alunos acessando a mesma placa, né? No semestre passado, eu peguei alguns erros de implementação, que é o seguinte: alguns alunos abrindo threads no mesmo processador para comunicar com o barramento I2C, e às vezes a thread estava atropelando uma outra. Ela estava comunicando, por exemplo, o BME 280, você tinha uma thread para verificar a temperatura e outra para verificar a umidade, né, do sensor ao mesmo tempo. E aí cai no seguinte situação, tá? Que é o barramento I2C aqui. Como é que funciona? Né? Um programa ele quer acessar um dispositivo no barramento I2C. Então, lembrando de todo esse ciclo que a gente fez. Por exemplo, o BME. Primeiro, eu tenho que acessar, né, o sensor, enviar o endereço do registrador que eu quero ler, né, acessar. Então, por exemplo, o registrador da temperatura é um, o da umidade é outro. Né? Então, quando eu vou lá acessar o registrador da umidade, né, tem que enviar para o sensor que eu quero acessar. Depois eu envio um comando para a leitura desses dados. Depois eu quero acessar e receber os dados desse sensor. Certo? São 3 etapas de comunicação via barramento I2C. Então, o que pode acontecer se outro processo ou thread acessar o mesmo periférico ao mesmo tempo? Tá? O que vai acontecer é, por exemplo, se eu tenho uma outra thread no meu mesmo programa que acessa esse mesmo periférico e agora ela quer acessar o endereço da umidade, né? Como eu estou com o dispositivo aberto, certo? A minha thread de acesso à temperatura ela pode ser bloqueada aqui quando eu definir o endereço do registrador de temperatura a ser acessado. E aí logo em seguida entra a thread da umidade, escreve um outro endereço de registrador. E essa thread sai do barramento e a leitura que eu faço em vez de ser temperatura é umidade. Tá? Porque o dispositivo ele ainda está no meio do caminho de responder. Tá? Então, o importante da gente entender aqui é como que o Linux gerencia esse acesso ao I2C. Então, quando você dá um open em um processo, né, você dá um open no processo e na tabela de processos, certo? Você pode, através lá da função IOSTL, definir qual o endereço do slave do processo do I2C que eu quero acessar. É o 076, que é o 0x76, né?
que é o BME 280. Então, significa que eu estou com o meu processo aberto de comunicação com esse dispositivo. Se eu tenho múltiplas threads, essas múltiplas threads acessam mesma tabela de processo. Então, eu só tenho uma comunicação com o I2C aberta. Tá? Então, se eu tiver esse conflito dentro do meu processo, duas threads acessando o mesmo sensor, tá? Eu vou ter problema. Por quê? Porque o MUTEC do Linux, apesar de eu ter um MUTEC de acesso ao I2C, esse MUTEC ele não impede, né, de que eu faça a minha transação granular, ou seja, a minha transação unitária, ela é de cada acesso ao barramento. Tá? Então, nesse caso, eu tenho necessidade de 3 comunicações até eu receber o dado de volta. Então, nesse caso, eu vou ter um problema, né, que não pode ser resolvido assim. Tá? Se for entre 2 dispositivos diferentes, não tem problema, porque existem buffers distintos lá dentro, no que o kernel diferencia. Então, por exemplo, se uma thread está acessando o BME 280 e outra thread está acessando o display LCD, que estão no mesmo barramento I2C, você tem transações distintas, tá? Não tem problema. Você não vai ter escrita no mesmo barramento porque o MUTEC impede de 2 processos escreverem no barramento ao mesmo tempo. Então, como são transações sequenciadas e para dispositivos diferentes, essa comunicação vai funcionar. Mas para um dispositivo único, vai dar problema. Então, a solução, nesse caso, a única, é desenvolver um device driver para aquele dispositivo. Então, por exemplo, posso escrever, né, um device driver para o BME 280 e qualquer processo que queira acessar esse cara vai sempre ter que passar por esse device driver. Aí esse device driver pode gerenciar os conflitos de acesso àquele sensor. Tá? No semestre aqui a gente não vai conseguir chegar nesse ponto, né? Seria interessante a gente conseguir trabalhar com o device driver, mas a gente não vai conseguir, principalmente porque a gente tem que acionar módulos do kernel e não vai dar tempo, né, nesse semestre, tá? Mas eu vou tentar ver se eu coloco aí alguns slides para vocês disponíveis de como a gente faz esse device driver, mas seria interessante a gente fazer esse desenvolvimento, né, para vocês verem, seja de PIO, I2C, SPI, assim por diante. E aí uma última demonstração que eu queria fazer para vocês hoje ainda, em relação a barramentos, é colocando aqui para vocês como é que funciona, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a construção de um barramento. Então, bem rápido aqui, eu vou compartilhar a tela de um servidor. Esse aqui é um servidor no laboratório que nós temos lá na FT. Vocês devem ter usado lá na disciplina de circuitos digitais, talvez o Vivado, né? Eu imagino que vocês trabalharam com FPGA usando a plataforma do Vivado. Essa daqui é uma plataforma equivalente ao Vivado, mas é o da Altera, né? Que hoje a Intel comprou. Então, na verdade, é uma ferramenta da Intel, isso aqui, tá? Para desenvolvimento de projetos, né, em FPGA. Então, basicamente aqui, eu vou mostrar para vocês um barramento AMBA, tá, com o processador do ARM dentro de um FPGA. Então, os FPGAs mais novos, você tem um processador ARM, e esse processador ARM, através do barramento AMBA, ele está se comunicando com vários periféricos. Você pode colocar no FPGA, módulos, né? Então, nesse caso aqui é o top level, né, lá do sistema. Então eu estou ligando todas as linhas estão vendo aqui o USB ligado na placa e tal, e aqui são todas as linhas do barramento. Mas o que eu quero mostrar para vocês de fato é um barramento, como é que ele funciona, como você desenha. Então aqui é o Platform Designer dessa ferramenta, tá? E nesse Platform Designer a gente tem o seguinte, ó, eu vou abrir um projeto pronto, tá? Não vou passar horas aqui construindo, que é mais para dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui um que eu já criei, né? Isso aqui é de um projeto real, tá, pessoal? Mas vou mostrar só pontualmente para vocês como é que ele está funcionando. Então, num barramento, né, de um chip, quando você desenha esse elemento, você tem que definir todas as interconexões, inclusive as linhas de clock, as linhas de reset, de PIO, tudo isso aqui está em aberto, tá? Então, vamos esperar aqui um pouquinho ele carregar. Carregou, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu ver se tem... Tá. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês alguns elementos. Então, vou tirar esse aqui, minimizar, já mostro para vocês. Então, o ponto central dessa arquitetura aqui é o seguinte, ó.
Eu tenho o meu processador. Aqui é um processador ARM, que está dentro lá, ele é hard-coded dentro do FPGA, né? Então, as saídas desse processador, tá? Tudo isso aqui são elementos no barramento de saída. O barramento é isso aqui, tá? Então, nós temos aqui a conexão dele com a memória. Nesse caso aqui, a memória externa hard-coded, a gente não mexe, porque ela está externa ao chip, tá? Mas aqui eu tenho os barramentos, por exemplo, do AXE, né? Então, lembra que a gente falou do barramento AXE, né? Que é o de mais alta velocidade. Então, eu tenho o master do barramento, o clock do barramento, o slave no barramento e assim por diante. Tem todos esses elementos aqui no meu barramento. Então, aqui eu tenho o meu processador ARM, tá? Aqui eu tenho o meu clock, que é a fonte de clock da minha placa. No caso do FPGA, a gente tem um clock externo de 50 MHz, por isso que eu chamei aqui de clock 50, tá? Que normalmente quando a gente vai operar, a gente usa uma PLL, que é um elemento multiplicador de clock. Então eu pego esse clock aqui, a saída do clock eu jogo dentro de uma PLL, e dentro dessa PLL aqui, eu jogo ela, por exemplo, para 100 MHz, eu quero colocar 200 MHz. Esse FPGA que eu estou mostrando aqui, ele é de baixa velocidade, então ele chega no máximo a 300 MHz para alguns componentes. Tem outros FPGAs que chegam a 1 GHz ou mais, tá? Mas eu estou mostrando aqui um de baixo desempenho. Então aqui eu tenho um multiplicador do clock, e esse clock de saída, tá? Multiplicado por 2, aqui nesse caso para 100 MHz, é quem eu vou usar aqui para o meu processador. Então ele está entrando aqui como clock do processador. Estão vendo aqui a linha do barramento, tá? Então aqui eu estou construindo um chip de fato e conectando os periféricos, certo? Aí, por exemplo, eu quero conectar switches ou quero conectar botões no meu sistema. Então os botões são essas keys aqui. Aqui eu tenho uma biblioteca de elementos, né? Então eu vou colocar uma key. O que é uma key? Key é um conjunto de botões, nesse caso dessa placa, né? A gente tem um kit de desenvolvimento que ele tem 4 botões desse modelo. Então eu coloco 4 botões do tipo input, né? E eu tenho aqui alguns elementos que eu posso acionar. Por exemplo, eu quero que o botão gere uma interrupção no meu processador. Então eu estou habilitando aqui, ó, gerar interrupção request, né? Interrupt request aqui. De que modo? Na edge, na subida do clock, ou quando ele estabilizar num nível específico aqui em level, tá? Então essa é uma possibilidade aqui. Então nesse caso aqui ele está no edge, né? Toda vez que ele tiver o botão ser apertado no edge, ele vai gerar um IRQ aqui para mim, tá? Então esse cara aqui é um elemento de entrada, né? Que vai gerar uma interrupção no endereço específico lá. Saídas, GPIO, aqui, saídas, né? Então eu cliquei uma GPIO especificamente aqui para acionar os LEDs da placa. Na placa eu tenho 26 LEDs do tipo saída, tá? E aqui também não tem IRQ, porque não é entrada, é só saída, tá? E o interessante aqui é que a gente está mapeando no barramento os endereços. Então isso aqui é o mapa geral de endereço. Ó. Se eu quero acessar o meu dispositivo lá, os botões, eu tenho esse endereço absoluto do barramento, que eu posso mapear em memória. Então, quando eu estiver escrevendo o meu processo, lá, meu arquivo em C, por exemplo, eu posso dar um mmap, passar esse endereço especificamente, falar, olha, eu quero acionar nesse endereço a posição 2, então eu vou acionar o botão da GPIO 2, tá? Ou nesse endereço aqui, a saída 3, então eu vou acionar o LED da saída 3, que está nesse endereço aqui, ó, a partir do 0110, né, na saída 3. Então, isso aqui tem um espaço de endereçamento desses LEDs aqui que eu tenho. Tá? Mesma coisa, switches, o processador é mais um elemento desse barramento, e aqui eu estou colocando, né, mostrando alguns outros elementos. Isso aqui são designs específicos, tá? Isso aqui são aceleradores de controladores de processos, tá? Não controle PID, é controle preditivo que a gente usa. Então, esse aqui é um hardware de aceleração de processo, mas eu posso chegar aqui e falar assim, agora eu quero outros elementos. Então, vamos trabalhar com interfaces Ethernet. Então, quero colocar um cara aqui de Ethernet, por exemplo, de 10 GB, de 1 GB. Depende do kit de desenvolvimento. Nesse caso aqui não tem. Ou eu quero trabalhar com comunicação serial, né? Então, eu quero adicionar uma UART. Tá? Então, vou lá adicionar um elemento UART no meu barramento. Então, qual o padrão da UART que você quer? paridade nenhum, data bits, tal. Tudo isso aqui é em hardware, tá? Taxa de transferência, tal. Então, quando eu aciono e adiciono esse elemento de UART aqui no meu barramento, ele está aqui, eu tenho que conectar. A que clock você quer conectar o seu UART? Eu vou conectar aqui no clock geral, né, que é esse clock aqui de output. Então, vou lá e conecto aqui.
Agora o reset do sistema, vou conectar aqui. Agora a sua saída, e assim por diante. A interrupção da UART, você vai conectar onde? Tá? Então, você vê que ele não está conectado aqui em endereçamento, eu posso gerar ali um endereço para o UART, tá? Para ele gerar o base address. Espera aí que eu não sei por que ele não está gerando. Tem algum conflito aqui ainda. Bom, não vou resolver esses conflitos agora, tá, pessoal? Mas só para mostrar como é que a gente constrói um chip. Então, quando você está usando o ARM da Raspberry, na verdade, tudo isso aqui já foi pré-definido. Onde está o ART, onde está a SPI, o I2C, por exemplo. Vou clicar aqui, vou clicar criar um elemento I2C. Né? Qual a profundidade da FIFO do I2C? Ah, eu quero uma profundidade de comunicação lá de 32 bytes, por exemplo. Então, ele vai ter uma fila de armazenamento de 32 bytes. Então, eu estou colocando ele aqui. Mesma coisa, eu vou conectar no barramento, e assim por diante. Tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, dar esse fechamento, para vocês terem a noção de como se constrói o barramento de um computador. Tá? E o mapa de memória é definido no projeto. Tá? Então, tudo isso aqui é um projeto. E aí, depois, quando você vai fazer os device drivers e assim por diante, você tem que saber, olha, né, eu tenho um datasheet do elemento e ele está aqui. Né? É esse cara aqui. Tá? Então, só para, como último recurso, mostrar para vocês aqui, ó, o datasheet, né, cadê o datasheet do ARM que a gente está usando, que é o ARM da Raspberry Pi 4, tá? Que é o BCM 2711. Então, esse cara aqui, ó, vou colocar aqui bem alto nível, né? Eu tenho um mapa de endereço, que foi aquele que eu mostrei para vocês, tá? Mas aqui em cima, embaixo no datasheet ele mostra tudo. Então, por exemplo, a UART1, a SPI1 e a SPI2, como é que tá? Esses aqui são os endereços do barramento para você acessar todas essas funções aqui, ó, tá? Então, acesso ao ART, o IRQ está nesse endereço 00, que por sua vez o mapa geral da UART é esse aqui, ó, 7E21500. Né? Mas dentro dele, o subendereço, endereço secundário, se você mandar no barramento, nesse endereço geral, dentro dele o endereço específico 00, você vai acessar a IRQ, as interrupções. No 04, você vai configurar os enables dessa UART, né? E assim por diante. Ó, modem control, line control e assim por diante. Registrador de controle 1, 2, os dados. Como é que eu acesso? Aqui já dá SPI, né? Tá? Porque todos esses, na verdade, no ARM, tá? No ARM 4, esses caras aqui são um slave só. Todos eles estão dentro de um único componente slave. Tanto o ART1, SPI1 e SPI2. Então, mostrando, né? Então aqui no datasheet a gente vai ter, né, na verdade, um mapa de todos os elementos, todos os registradores do hardware, ou seja, como é que está aquela configuração geral funcionando. Tá? Então, aqui já é mais baixo nível, tá? A gente poderia entrar no Embarcados versão 2 nesse nível aqui de programação, tá? Com device drivers e tudo mais, mas seria para programar baixo nível, né? Entrar nesse ponto aqui. Só para vocês terem uma noção aí de como que a gente faz para desenvolver produtos. Tá bem, pessoal?